De boa, torcedor ligado aqui no canal Beto Vieira, Campeonato Brasileiro voltando nesta semana, meio de semana, já tem jogo amanhã, já tem Mirassol e Santos. Vamos passar para vocês aí a tabela de classificação e também os jogos da quinta rodada. O Palmeiras campeão paulista, líder do Brasileirão, vai tentar aí mais um título nessa temporada. Também temos Bahia e Vitória, né? Mais um Bavi, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Tem Corinthians e Curitiba, então tem bastante jogo bacana para curtir neste meio de semana. Lembrando que o Brasileirão está de volta e também tem Copa do Brasil. Tá bom, meus amigos? Vamos passar então, mas antes dessa aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, vai ficando com a gente aqui no canal. Vamos passar para vocês os jogos da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Começa nesta terça-feira. Tem jogos até na quinta-feira. Encerra a rodada aí o Grêmio e o Bragantino. O Grêmio campeão gaúcho. Vamos à quinta rodada. Amanhã, então, às 9h30, tem Mirassol e Santos. Também na quarta-feira teremos às 7 da noite Atlético Mineiro e Internacional, dois clubes que perderam as finais dos seus campeonatos estaduais. O Neymar não foi relacionado para o jogo contra o Mirassol e é um jogo que o Carlos Ancelotti estaria e ele vai estar presente lá no estádio do Mirassol para ver o Neymar, só que o Santos acabou de postar que o Neymar não vai ser relacionado porque no fim de semana lá na Vila Belmiro vai ter o clássico contra o Corinthians, mas o Carlos Ancelotti vai estar no jogo do Botafogo também, então não vai poder estar vendo o Neymar de perto, lembrando que a convocação é agora em março para os amistosos contra a França e Croácia. Muito provavelmente o Neymar não deve estar nessa lista porque foi poupado logo no jogo que o Ancelotti iria ver o jogo, então o Neymar acabou sendo poupado pelo Santos e vamos ver, mas também vai gente lá, vai o pessoal da comissão técnica da seleção brasileira vai estar lá presente no jogo entre Mirassol e Santos. Falando um pouco mais aqui da quinta rodada, o Atlético Mineiro então recebe na Arena MRV a equipe do Internacional às 7 da noite de quarta-feira. Temos Bavi, Fonte Nova, Bahia e Vitória, quarta-feira às 8 da noite. Flamengo e Cruzeiro, dois campeões estaduais se enfrentando na quarta-feira às 9h30 da noite. A gente vai estar de olho nesse jogo para trazer para vocês os detalhes e aqueles shorts que a gente costuma colocar para vocês aqui. Quero agradecer também as visualizações do short, que é muito bacana, os comentários também, obrigado. Desce aí, se inscreva, fica com a gente. Então, 9h30 na quinta rodada, nesta quarta-feira, tem Flamengo e Cruzeiro, grande jogo da rodada também. Quarta-feira, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Curitiba. Na quinta-feira, tem o Remo contra a equipe do Fluminense. O Vasco da Gama também recebe a equipe do Palmeiras. Palmeiras campeão paulista, líder do campeonato. Joga contra a equipe do Vasco da Gama. Estreia aí de Renato Gaúcho ou Renato Portaluppi no comando do Vasco. Quinta-feira, às 7h30 da noite. Tem São Paulo e Chapecoense, quinta-feira, às 8 horas da noite também, pela quinta rodada. E fechando, teremos Grêmio e Bragantino, às quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena do Grêmio. Fim de semana tem rodada também, começa no sábado, tem clássico carioca, tem clássico paulista, tem Botafogo e Flamengo no sábado, domingo 4 da tarde tem Santos e Corinthians, tem bastante jogo interessante na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Já já eu vou passar aqui para vocês também os jogos da Copa do Brasil, que já começa já nessa terça-feira a Copa do Brasil continuando. Vamos colocar a classificação do Campeonato Brasileiro, lembrando que Carlos Vinícius e Danilo do Botafogo, Carlos Vinícius do Grêmio e o Danilo do Botafogo são os artilheiros após 4 rodadas, pelo menos para a maioria das equipes são 4 rodadas. O Palmeiras é líder então com 10 pontos ganho, Palmeiras invicto ainda,
4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, seguido de São Paulo também, que vem na mesma batida com 10 pontos ganho, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Corinthians vem na terceira colocação com 7, o quarto colocado é o Bahia com 7. Quinto colocado, a equipe do Fluminense com 7 pontos ganho. Sexto colocado, o Atlético Paranaense com 7. Grêmio, oitavo colocado com 6. Chapecoense, a Chape, a nona colocada com 5 pontos ganhos. Na nona colocada, isso mesmo. Na décima colocação, o Mirassol com 5. O Flamengo vem na 11ª colocação com apenas 4 pontos ganho. O Flamengo, após 4 rodadas, né? Estava envolvido com finais de Recopa Sul-Americana, com Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca. Então agora eu acredito que o Flamengo vai começar a engrenar no Campeonato Brasileiro da Série A. 11ª, 12ª colocação, Curitiba com 4 pontos. O Santos aparece na 13ª colocação também com 4. O Botafogo é o 14º colocado com 3. 15º colocado na tabela, o Vitória com 3. O Remo abrindo a porta do rebaixamento com 3. E dentro da zona da degola, olha só, os 4 últimos colocados na atual tabela do Brasileirão. Claro que bem possivelmente não vai ficar, porque olhando para os 4 últimos, Atlético Mineiro 17º com 2, o Internacional 18º com 2, Cruzeiro, campeão mineiro, 19º com 2, Vasco da Gama 20º com apenas 1 ponto ganho, o Vasco que tem 3 derrotas e 1 empate. Olhando aqui para a tabela, claro que não vai ficar assim, né? São equipes tradicionais, equipes que estavam envolvidas diretamente com as finais dos campeonatos estaduais, pelo menos nessas 15, 20 dias atrás. Então teve muito esse negócio de poupar jogador também, então isso influenciou nos resultados das partidas. O Vasco, o Diniz, né? Fernando Diniz foi demitido, agora o Renato Gaúcho foi convocado, foi contratado. Vamos ver a estreia do Renato Portaluppi no comando do Vasco. Então, zona de rebaixamento, Atlético, Inter, Cruzeiro e Vasco da Gama. O destaque então da tabela nessas 4 rodadas vem aí com a equipe da Chapecoense, nona colocada, 5 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Tem 4, são 5 pontos, tem 4 jogos, 3 jogos na verdade, 1 vitória e 2 empates. Chapecoense que 1 jogo a menos a Chape. Então são 5 pontos, 3 jogos, 2 empates e 1 vitória então para a Chapecoense. Bragantino também não é novidade, está ali na 7ª colocação com 7 pontos ganhos. O Atlético Paranaense é o 6º, o Fluminense é o 5º, Bahia está dentro do G4, lembrando que esse ano vai os 4 primeiros para Libertadores direto, para a fase de grupo, né? E o 5º colocado é o Fluminense, que vai para a pré-Libertadores, né? E do 6º até o 11º vai para a Sul-Americana. Então é isso, o Campeonato Brasileiro retomando nesta quarta-feira. A partir de amanhã já tem, né? A partir de amanhã tem o jogo da equipe do Santos contra o Mirassol, um jogo que vale ressaltar, que vale comentar, que o técnico da seleção brasileira vai até Mirassol para assistir Mirassol e Santos, mas ele foi para ver Neymar, mas o Neymar não vai estar em campo, não foi relacionado, vai ser poupado para o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro no próximo domingo, 4 horas da tarde. Mas o pessoal da comissão técnica da seleção brasileira vai estar no estádio do Mirassol para acompanhar Mirassol e Santos. O jogo de destaque dessa rodada, a 5ª rodada no Maracanã, quarta-feira às 9h30, Flamengo e Cruzeiro. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento, o Flamengo ali na 11ª colocação. Então, tudo tem esse contexto aí dos 2 times, né? Os 2 campeões estaduais, Cruzeiro no Mineiro, Flamengo no Carioca. O Cruzeiro com toda aquela confusão generalizada na final do Campeonato Mineiro. Tivemos mais de 20 jogadores expulsos. Vamos ver se isso vai respingar no Campeonato Brasileiro com relação à punição de jogadores, ou a Federação Mineira de Futebol vai manter dentro
do campeonato lá dentro da Federação Mineira de Futebol com relação a essas expulsões. Vamos ver se vai respingar dentro do Brasileirão ou a Federação Mineira vai fazer alguma coisa para segurar essas punições somente para o Mineiro do ano que vem. Vamos ver, até agora não tem muita novidade com relação a isso, mas mesmo assim é um jogo um jogo aí que está tendo mais tempo para o Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo, que chegou 3 dias antes do título do Carioca. O título não foi dele, foi do Felipe Luiz que preparou o Flamengo, Felipe Luiz que carregou o Flamengo até na semifinal, onde fez 8-0. Se o seu time golear o adversário por 8-0 e o ano anterior ganhar mais de 5 títulos, cuidado, o seu treinador pode ir embora. Não dá para entender o futebol, muito menos a diretoria do Flamengo. Mas não é botar o olho gordo não no Leonardo Jardim, Leonardo Jardim, mas vamos ver o que ele vai aprontar no comando do Flamengo. Tá tendo aí, vai ter até quarta-feira, 9h30, um tempo a mais para treinar e colocar as suas ideias em prática. São Paulo e Chapecoense também, quinta-feira às 8 horas da noite, Vasco e Palmeiras. O Palmeiras jogando fora de casa em São Januário. O Vasco aí já com os tempos de treinamento do Renato Gaúcho. Vamos ver como o Vasco vai enfrentar o Palmeiras, atual líder do campeonato e atual campeão paulista de futebol. Tá bom, meus amigos? É isso então, os jogos da quinta rodada, a classificação atualizada. Vamos dar um pitacozinho aqui na Copa do Brasil que está na terceira fase. Já tivemos aí, lembrando que os times da Série A vão entrar na quinta fase, lá para as oitavas de final, né? Amanhã tem rodada do campo da Copa do Brasil. Amanhã às 7 da noite tem Portuguesa e Avaí. Lembrando que é jogo único, empatou pênalti. Também tem amanhã às 7h30 da noite em Santa Catarina, o Joinville contra o São Bernardo. Essa é a terceira fase, vale mais de 1 milhão aí para os times que conseguir a vaga, a classificação. Ponte Preta e Guarani, amanhã às 9h30. Confiança e Tombense, isso aqui é jogo de Série C, Série B também, né? Na quarta-feira às 7 horas, jogos de quarta da Copa do Brasil, o Atlético e o Ipiranga de Erechim, Goiás e Fluminense, só que é o Fluminense lá da Bahia, se eu não me engano, quarta-feira às 7h30 da noite, Manauara e Fortaleza, quarta-feira às 7h30, Maringá e Uberlândia, também vamos ter Volta Redonda e América Mineiro, Castanhal e Nova Iguaçu, Santa Catarina, time aqui de Santa Catarina contra Jacuipense. O jogo é aqui em Rio do Sul, no estádio do Santa Catarina. Porto Velho e Atlético Goianiense, Paysandu e Portuguesa, Manaus e Londrina, Madureira e Águia de Marabá. Jogos de quinta, tá? Vila Nova e Operário, Maranhão e Ceará na quinta, Souza e CRB também na quinta, Operário e Capital também na quinta-feira às 7h30, Amazonas e Figueirense que caiu para a segunda divisão do campeonato estadual, já se classificou na Copa do Brasil para a terceira fase, vai enfrentar o Amazonas fora de casa na quinta-feira às 8 da noite, tentando guardar aí no cofrinho mais de 1,5 milhão de reais pela classificação para a quarta fase. Vamos torcer para o Figueira aí. Misto e Novo Horizontino vice-campeão paulista, quinta-feira 8h30, Barra campeão catarinense de 2026, o Barra, que é atual campeão brasileiro da Série D, vai disputar a Série C, Barra e América Mineira, é um jogo bacana aí, na quinta-feira às 9h30, Tuna e Juventude quinta-feira, e Sport Recife e Anápolis na quinta-feira às 9h30 da noite. Esses são os jogos da terceira fase da Copa do Brasil, a terceira rodada, tá bom, meus amigos? Então, no nosso vídeo de hoje é isso. Lembrando que tem vídeo aí todos os dias, 9 horas da noite. Então, ativa o sininho de notificação para não perder notícia do seu time do coração. Tabela, melhores momentos, tudo sobre todos os esportes aqui no canal Beto Vieira, belezinha? Amanhã a gente volta aqui com mais atualização do esporte brasileiro para vocês, tá bom?
Fica ligado no short, de vez em quando eu boto alguma coisinha para nós aí. Grande abraço.